Olá, bom dia, graça e paz, mulheres. Mais um dia do nosso devocional. Estamos meditando na história de Esther, num panorama um pouquinho diferente, meditando aí em relação aos sentimentos de Esther diante do desafio enorme que foi colocado diante dela, amém? E hoje, no nosso terceiro dia, nós vamos meditar um pouquinho e pensar, né? E para que Deus chamou Esther naquele tempo, naquele propósito. E que Deus, ele conta conosco para que a gente haja em favor do seu povo. E hoje eu quero ler com você o capítulo 5, do verso 1 ao 8, amém? Que diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que eu lhe preparei. E disse o rei: Tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Esther respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então, responderei à pergunta do rei. Então aqui nós vemos que Esther foi ousada e não se deixou paralisar diante do enorme desafio que até mesmo podia lhe causar a morte. E novamente, se você já começou a leitura e está aqui no capítulo 5, você já entendeu todo o contexto, né? Que Esther, essa atitude dela de ficar ali no jardim para que o rei a visse e ela conseguisse o favor do rei simplesmente para falar com ele e convidar ele, né, para esse banquete, que foi uma estratégia que Deus deu a Esther para que ela conseguisse acessar e falar com ele, porque naquela época não era permitido, né, chegar na presença do rei simplesmente e, quero falar com você. Isso poderia, mesmo ela sendo a rainha, isso poderia lhe causar a morte, e ela estava disposta em favor do seu povo, em favor, né, do propósito para qual o Senhor a chamou. Esther, ela arrisca até mesmo a sua vida. Então, novamente, ela foi sábia e corajosa, debaixo de oração e jejum, e entendendo ali, né, a direção que Deus deu a ela agiu diante de uma situação que ela sabia que era certa, né, diante do que ela sabia que era para ela fazer. Então, ela já tinha entendido que Deus tinha colocado ela naquele palácio com um propósito, para que ela cumprisse um propósito. Então, ela simplesmente age. Ela não deixa o medo que provavelmente no seu coração, ela era humana, gente. Então, eu creio que ela tinha medo, sim, de repente morrer. Mas mesmo assim, correndo esse risco, ela não se paralisa. Ela faz o que era certo. Ela age em favor do seu povo. E Deus a honra, porque o rei estende o cedro e pergunta, né, o que ela queria. E ali Esther simplesmente convida o rei e Amã para um banquete.
esse banquete acontece e aí novamente ele pergunta e ela oferece outro banquete. Mas você pode falar, nossa, mas como assim? Né? Um jantar, 2 jantares? Oi, qual que é a lógica? A princípio não existe uma lógica ali, mas foi uma estratégia de Deus para ir quebrantando o coração do rei, para ir dobrando o coração do rei em favor da vida de Esther, né? E às vezes o Senhor nos pede coisas que não faz muito sentido. Parece que é loucura, parece que não tem nada a ver. Mas se você simplesmente obedecer aos comandos de Deus, creia que Ele sabe, Deus ele já está vendo lá na frente. E Ele não desperdiça nada, tudo Ele usa para o propósito dele. Então simplesmente obedeça, mulher, não deixa o medo te paralisar, não deixa que a falta de sentido, talvez na direção de Deus, você não haja, porque parece loucura. Não, simplesmente obedece. Porque quando você está na direção de Deus, é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai abrir as portas, é Ele quem vai dobrar o coração do rei em seu favor. Amém? Só coopere com o Senhor, porque é isso que Ele espera de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, novamente na Tua presença, nós nos colocamos nessa manhã. Te agradecemos por essa palavra, Deus, tão poderosa, essa palavra tão encorajadora. Pai, assim como o Senhor foi com Esther, o Senhor é conosco. Assim como o Senhor chamou Esther para um propósito tão específico, tão grandioso, Senhor. Eu creio que o Senhor tem para cada uma de nós também. E o Senhor conta conosco para que o teu propósito seja cumprido, Senhor. Então, nos encoraja nessa manhã, tira, Senhor Deus, o medo, tira as incertezas, tira muitas vezes as perguntas, Senhor, porque nós às vezes travamos, porque só ficamos questionando, Senhor, o porquê, o para quê, e o Senhor simplesmente nos diz nessa manhã para que a gente marche, para que a gente faça, para que a gente obedeça aos seus comandos, ó Deus, porque é o Senhor quem vai agir, é o Senhor quem vai fazer, o Senhor é quem vai abrir as portas, o Senhor é quem vai derrubar o gigante, o Senhor é quem vai destruir todos os nossos inimigos. Sê conosco, Deus, assim como o Senhor foi com Esther, em nome de Jesus, Pai, que toda barreira, todo impedimento, todo medo seja repreendido agora. Cada casa, cada família, cada filho, cada marido seja alcançado. E que nós possamos ver o teu agir e o teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu dia. Amém.